E aí galerinha, tudo bom? Dando continuidade à nossa aula de isomeria, hoje nós vamos trabalhar isomeria espacial, geométrica do tipo cis e trans e eu ainda vou comentar sobre isomeria do tipo E e Z. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Rodrigo, sou professor de Química e como eu comentei, hoje a nossa aula é sobre isomeria geométrica. Eu começo essa aula relembrando qual é o conceito de isomeria. Moléculas isômeras são aquelas moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular e diferente fórmula estrutural. Na isomeria do tipo geométrica, nós vamos analisar esta diferença estrutural em 3 dimensões, ou seja, em um plano x, y e z. As estruturas que apresentam isomeria do tipo cis e trans são moléculas cíclicas e moléculas do tipo insaturadas. E ainda, estas moléculas insaturadas, elas devem ser insaturadas por uma ligação do tipo dupla. Moléculas saturadas não apresentam isomeria do tipo cis e trans. Por quê? Analise essa estrutura aqui, olha só. Nós temos ali uma ligação saturada, uma ligação simples. E essa ligação simples, ela é livre de rotação. O que eu quero falar com isso? Que aqueles carbonos eles conseguem rotacionar. E por conta disso, nós não iremos ter estruturas diferentes provenientes de moléculas diferentes. E sim, na realidade, o que vai ocorrer é que a mesma molécula irá ter conformações distintas. Olha esse exemplo que eu estou lhe mostrando aqui embaixo. Esta molécula apresenta fórmula molecular C4H10. Porém, nós vamos ter 2 conformações para a mesma molécula. Na realidade, nós temos mais do que 2 conformações. Vamos chamar aqui de conformação A e de conformação B. O que eu tenho aqui é basicamente a estrutura daquela molécula que eu represento ali. Nós teríamos aqui, por exemplo, a conformação A, porém, como esta ligação ela é saturada, ela pode rotacionar e nós termos uma nova conformação. Vale ressaltar que a mesma molécula possui conformações distintas. E isomeria são moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular. Neste caso, nós temos a fórmula molecular para a mesma molécula com conformações diferentes, por conta desta livre rotação. Por isso, moléculas saturadas não apresentam isomeria do tipo cis e trans. Essa história muda o momento que nós observamos moléculas como essa, as quais apresentam fórmula molecular C2H2BR2. Esta insaturação restringe a rotação daqueles carbonos e neste caso nós não vamos ter por uma simples rotação conformações distintas. Olha só, a estrutura que eu vou chamar de estrutura A, eu estou representando aqui. Neste caso, a ligação dupla, ela impede a rotação desta molécula. E nós vamos ter uma estrutura diferente por conta de que são moléculas diferentes. E neste caso, o conceito de isomeria é aplicado. E qual é o conceito de cis e trans? Para explicar cis e trans, eu vou através da etimologia da palavra. Cis significa do mesmo lado, deste lado, enquanto que trans significa em frente ou do outro lado. Então, o que está do mesmo lado e o que está em lados opostos para denominar uma isomeria do tipo cis e trans? As estruturas ligantes àquele carbono com dupla ligação, ou no ciclo que eu vou mostrar em exemplos. Então, nós temos que analisar os ligantes presos diretamente ao carbono com dupla ligação. O nosso trabalho será definir um plano e analisar se os ligantes de maior massa estão ao mesmo lado do plano, conferindo isomeria do tipo cis, ou se os ligantes de maior massa estão em lados opostos deste plano, conferindo isomeria do tipo trans. Observe este vídeo que eu fiz para explicar estas estruturas. A primeira animação ali, ela vai representar uma ligação dupla e observem que os dois CH3 estão para baixo.
Isso confere isomeria do tipo cis, porque os ligantes de maior massa estão do mesmo lado do plano. Já esse vídeo agora, essa estrutura que eu estou mostrando, os dois CH3 estão em lados opostos, um de frente para o outro. Isso confere isomeria do tipo trans. E como é que você vai analisar este plano na molécula? Basicamente, paralelo à ligação do tipo dupla. Observa só, se eu pegar aqui e traçar um plano de corte paralelo à ligação do tipo dupla e definir para este carbono, o ligante de maior massa está para baixo do plano. Ao definir para este carbono, o ligante de maior massa também está para baixo do plano. Logo, nós temos aqui a isomeria do tipo cis ocorrendo. Já no vizinho, ao traçar este plano, nós vamos ter que o ligante de maior massa está para cima e no outro carbono o ligante de maior massa está para baixo, conferindo a estrutura do tipo trans. Eu vou deixar o vídeo rodando. Agora preste atenção, não significa que porque uma estrutura apresenta ligação dupla, ou seja, um ciclo, que sempre irá apresentar isomeria do tipo cis e trans. Olha só este exemplo que eu vou fazer aqui em azul. Supomos que eu tenho uma ligação do tipo dupla. E, obviamente, nós vamos ter os ligantes neste carbono. O plano que nós iremos traçar é paralelo à ligação do tipo dupla. Agora, supomos que no carbono da esquerda eu tenho um hidrogênio para cima. E nós temos aqui, vamos supor, eu vou adicionar um bromo. Agora, no carbono da direita, eu tenho um CH3 para cima e supomos que nós temos um CH3 para baixo também. Vamos definir no carbono da esquerda o ligante de maior massa, neste caso seria o bromo. Quando no mesmo carbono tem ligantes iguais, não existe a possibilidade de você determinar se o ligante de maior massa está para cima ou para baixo do plano. E logo, a estrutura não irá apresentar isomeria do tipo cis e trans. Existe um outro tipo de isomeria, conhecida como isomeria do tipo E e Z. Qual que é a diferença entre E e Z para cis e trans? Geralmente, isomerias do tipo cis e trans, elas são representadas quando os ligantes naquele carbono são hidrogênios, como por exemplo, para essa estrutura que eu representei aqui. Já a isomeria do tipo geométrica E e Z, os ligantes não necessariamente são hidrogênio. E e Z vem do alemão entgegenmann, que significa oposto, e zusammen, que significa junto. Nós vamos analisar agora se o átomo de maior número atômico está em lado oposto ou se os átomos de maior número atômico estão do mesmo lado. Vale ressaltar que a isomeria do tipo Z equivale à isomeria do tipo cis, enquanto que a isomeria do tipo E ela é equivalente à isomeria do tipo trans. Vamos aos exemplos que ficará muito mais fácil de você entender. Supomos a seguinte molécula. Nós temos aqui, de fórmula molecular, C2H2BRI. Vamos traçar o plano paralelo à ligação dupla e definir quem é o ligante, neste caso átomo, de maior massa. Para o carbono da esquerda, nós temos que o iodo tem maior massa, está acima do plano. Para o carbono da direita, nós temos que o bromo tem maior massa, que também está acima do plano. Logo, os dois ligantes de maior massa acima ou no mesmo lado do plano confere isomeria do tipo cis. No carbono vizinho ocorre ao contrário, nós vamos ter o de maior massa para cima num carbono e para baixo no outro carbono, em lados opostos, um de frente para o outro, conferindo isomeria do tipo trans. Em questões de nomenclatura, como nós já aprendemos, como é que seria a estrutura ou o nome desta estrutura? Nós temos ali 1 bromo, 2 iodo, eteno. Porém, para esta estrutura que eu acabei de representar em A, nós vamos falar que é o cis, um bromo, um iodo, eteno. E para esta estrutura que eu acabei de fazer um B, nós temos o trans, um bromo, 2 iodo, eteno. Ficou entendido? Qualquer dúvida, utilize os comentários. Tem mais um exemplo aqui, ó. Supomos para estas moléculas. Ao traçarmos o plano, nós vamos ter que num carbono o ligante de maior massa está acima do plano e no outro carbono está abaixo. Logo, nós temos aqui um de frente ao outro, que é o isômero do tipo trans.
Para o carbono vizinho, ocorre ao contrário. Os dois ligantes de maior massa estão do mesmo lado do plano, e nós temos os isômeros do tipo cis. Relembrando que estas estruturas apresentam a mesma fórmula molecular, mas em questões de nomenclatura nós vamos dizer que um é o ácido transbutenodioico e o outro é o ácido cis-butenodioico. Isomeria do tipo E e Z. Aqui nós temos um exemplo para isomeria do tipo E e Z. Novamente, vamos fazer um plano nestas moléculas. Na molécula da esquerda, observe que nós temos no carbono da direita dois átomos, sendo que um deles não é o hidrogênio. Ao definir o átomo de maior número atômico, nós temos que o iodo apresenta maior número atômico do que o cloro, está acima do plano. Para o carbono da esquerda, o flúor apresenta maior número atômico, que também está acima do plano. Neste caso, nós temos os átomos de maior número atômico do mesmo lado do plano, e isso seria o isômero do tipo Z, equivalente ao cis. Já a estrutura do lado, nós temos um de frente para o outro, oposto, o que confere isomeria do tipo E. Então nós teríamos aqui o 1 cloro, 2 flúor, 1 iodo, porém, nós temos o Z, 1 cloro, 2 flúor, 1 iodo eteno, e nós temos o E, 1 cloro, 2 flúor, 1 iodo eteno. Tudo bem? E ainda, em ciclos, nós podemos ter a seguinte linha de raciocínio. Enquanto que na insaturação o plano era na dupla, paralelo à dupla, no ciclo o plano é o próprio ciclo. Olha só esses vídeos que eu também preparei. Observe que o ciclo ele acaba sendo um plano, e para esta estrutura que eu estou chamando de A, nós temos um cloro acima do plano e abaixo do plano. Logo, nós temos o isômero do tipo trans. Já para a estrutura do lado, os dois cloros estão abaixo do plano. Neste caso, nós temos os isômeros do tipo cis. Então, nós vamos ter para esta estrutura A o trans 1,2 dicloro ciclobutano, e para esta estrutura que eu estou chamando de B, nós vamos ter o cis 1,2 dicloro ciclobutano. Tranquilo? Então eu finalizo a nossa aula por aqui. Eu espero ter lhe ajudado. Se você gostou do vídeo, se lhe acrescentou em algo, eu vou te pedir para curtir este vídeo e, se possível, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida que você tenha, deixe aqui embaixo nos comentários. Me procure no Instagram, no canal Explica Química, ou me mande um e-mail. Muito obrigado pela sua atenção, a nossa próxima aula é de isomeria ótica e até breve.